A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35, versículo de número 21, que diz: Mas Neco mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Deus mandou que me apressasse. Não te oponhas a Deus que está comigo, para que ele não te destrua. Nós estamos aqui chegando esse capítulo de número 35, de 2 Crônicas, no versículo 20, onde vai narrar aqui a morte de Josias na batalha em Megido. Nós vamos observar aqui, nesses últimos capítulos, ou melhor, nesses últimos versículos, vamos ver aqui o relato da trágica morte do rei Josias. Sabemos que falamos anteriormente muito sobre Josias, que Josias ele foi um dos líderes mais fiéis de Judá. Vamos ver aqui ele morrendo numa batalha após ele desobedecer a ordem divina, comunicada ali pelo faraó Neco, do Egito. Então, apesar de ele realizar a grande reforma, Josias ele cometeu um erro de prudência ao enviar em um conflito alheio, ou melhor, ao intervir nesse conflito. Isso resultou no falecimento dele e do luto, e no luto de toda a nação. Então vamos focar na obediência. A obediência ela é crucial, mesmo para líderes. Nenhum líder tem liberdade para tomar decisões sem consultar a Deus. Nós vamos ver que um dos erros de Josias, quando nós lemos no capítulo 20, o 22, diz que depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, Neco, o rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto a Eufrate. Então Josias foi combatê-lo. Mas Neco mandou-lhe mensagem dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Deus mandou que me apressasse. Não te oponhas a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Entrando Josias, não quis voltar atrás, mas disfarçou-se para lutar contra ele. E, não querendo dar atenção às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, o atacou no vale de Megido. Eu compreendo, chego ao entendimento de que tem batalhas, tem guerras que não é para a gente guerrear. Tem guerras que são de outros, que muitas das vezes nós entramos nessa guerra, entramos nessa batalha, cometendo um erro. Quando a gente decide lutar contra aquele que Deus já está com ele, porque Deus ele pode usar até o ímpio. Deus ele pode usar até uma nação estrangeira para pelejar. No caso aqui, Neco, ele vai... Esse faraó do Egito, ele vai guerrear contra a Babilônia. Ele estava ali a caminho para guerrear contra a Babilônia. E Neco avisa que sua campanha é ordenada por Deus e que não quer lutar contra Josias. Então o erro de Josias foi entrar numa batalha, numa peleja que não era dele. Quantos de nós entramos em guerra, queremos tirar até muitas pessoas da prova de certas situações, e não foi o Senhor que colocou naquela prova, o Senhor que está ali permitindo até mesmo toda aquela situação que está acontecendo, e muitas das vezes nós queremos entrar. Então o erro de Josias foi entrar numa peleja, numa guerra que não era dele. Nós vamos ver que ele desobedeceu ali a ponto de Josias ele ter se disfarçado, e entrou na batalha do vale de Megido, onde ele foi atingido por flechas e morre. Então isso demonstra que até mesmo um homem justo, ele pode sofrer as consequências
de ignorar a vontade de Deus ou agir com presunção. Então, a consequência, né, foi ele ignora, e a consequência é a morte. Né? Ele ignora a vontade de Deus. Foi presunçoso. Então, nós precisamos entender que a desobediência, ela gera morte. Né? Nós precisamos compreender que tem um tempo de guerrear e tem um tempo de paz e tem um tempo de guerra. Né? Eclesiastes fala isso. E se é tempo de paz, o Senhor falou para se calar, devemos se calar. Se Ele falou para não para avançar, não devemos. E não desobedecer, porque a desobediência ela gera morte. Né? Como gerou morte aqui para Josias, um grande homem de Deus, fez tudo certo, mas ele vai falhar, vai errar, porque ele toma decisões sem consultar ao Senhor. E Deus estava usando uma nação estranha para guerrear contra a outra nação, né? O Egito contra a Babilônia. E nós vamos observar que tudo isso, Josias ele entra no meio da onde ele não deveria, onde Deus tinha, né, orientado até mesmo o Egito ali, né, o rei, o faraó Neco, para ele guerrear contra aquela nação. Ele estava indo, né, na direção do Senhor, aonde o próprio faraó vai avisar que ele estaria, que não era para ele entrar naquela batalha, que ele estaria se opondo a Deus, porque Deus estava com ele. Então entenda que devemos ter cuidado para não entrar em lutas e em pelejos, desobedecer a Deus e gerar até morte, né? Em alguma área da nossa vida, uma esterilidade, enfim. Nós vamos ver que a partir da morte ali há um luto nacional, né? Vai causar aquela morte de Josias, ela vai causar grande tristeza, né? Jeremias ele vai compor, né, lamentos por ele, né? A própria palavra diz, versículo 25 ao 27 fala, né? Ele foi sepultado com honra, sendo lembrado como um rei que marcou a história, mas teve uma morte trágica por um motivo de desobedecer. E a lição que nós tiramos disso daí é que a narrativa, né, ressalta que as reformas de um rei não isenta de buscar a Deus antes de agir. Talvez nós podemos nos sentir tão poderosos, tão de frente, tão dominador, né, que está dominando tudo, que se deixar nós vamos esquecer de Deus. E vamos tomar decisões, vamos agir antes de consultar a Deus. Se Deus tem nos usado, tem trabalhado através de nós, se ouvirmos a voz do Senhor no início, temos que ouvir, né, durante e no fim, em todo momento. Então a história ela serve como um alerta contra a arrogância e a imprudência, né, enfatizando que a soberania de Deus usa até líderes estrangeiros, como o Neco, né, para cumprir seus propósitos. Então que nós possamos permanecer, continuar conectado com o Senhor, buscando a direção dele. Se tudo está dando certo, vamos continuar, né? Falando com o Senhor, buscando a direção. Temos que ter paciência, temos que saber esperar o tempo certo, não avançar, porque aqui nós vamos ver Josias tendo um fim trágico, né? E tudo isso foi porque ele, em algum momento, né, ele desobedeceu. Em algum momento ele tomou decisões por si só, apesar de ter sido orientado, apesar de ter sido um aviso, mas ele resolveu ir, né, na sua própria força ali e lutou contra aquele rei, e assim foi morto. Então esse episódio ele fecha o reinado de um dos maiores reformadores de Judá, né, com um lembrete sobre a necessidade de continuar, de contínua submissão à palavra de Deus.
Que nós possamos continuar submissos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor falar, aquilo que o Senhor tem falado, que nós possamos dar ouvido ao Senhor, nós possamos consultar o Senhor, não se precipitar, não achar que a batalha já vencemos, né? E por isso nós podemos ir sem nenhuma reserva, não precisa nem buscar o Senhor. Nós possamos buscar o Senhor e também não tentar entrar em guerras, intervir em guerra de ninguém. O Senhor deu a cada um a sua guerra, o Senhor capacita cada um precisa do processo. Então, tem tempo que é tempo de paz, não é tempo de guerra. Nós não devemos se meter aonde o Senhor está tratando, onde o Senhor está orientando, onde o Senhor quer enviar um juízo, aonde o Senhor ele quer requer um conserto. Muitas das vezes nós ficamos até doentes quando vemos certas situações e queremos intervir e se meter. Está na mão do Senhor, tudo está na mão do Senhor. Então vamos ver o encerramento de 2 Crônicas aqui, desse penúltimo capítulo, que um grande exemplo aqui para cada um de nós. Não tente guerrear, não desobedeça. Deixe o Senhor agir e no tempo certo as coisas vão acontecer. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.